2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, abra a sua Bíblia lá em 2 Timóteo 3, vamos ler o capítulo inteiro, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus, prestar bastante atenção. A palavra do Senhor diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Amém. Velozes e Furiosos. Já assistiu esse filme, não? São vários. Eu lembrei desse filme porque essa expressão aqui, do versículo 1, tempos difíceis, do grego, é a mesma palavra para furiosos. Tempos difíceis são tempos furiosos. É a mesma expressão quando Jesus expulsou o demônio do Gadareno, que tinha uma legião, e ele era violento, furioso. É essa mesma expressão aqui que Paulo diz. Esses são tempos furiosos, difíceis. Paulo diz, nos últimos dias, isso daqui vai acontecer. E se você estudar alguns chegam a 18 características das pessoas que fazem os tempos difíceis. São as pessoas, são as características dos homens e mulheres que fazem esses tempos violentos, cruéis, difíceis, imorais. Esses aqui, você poderia resumir esse texto aqui, você pode resumir de algumas características dessas pessoas. Amantes de si mesmo, egoístas. Amantes do dinheiro, avarentos, e mais amantes dos prazeres carnais do que de Deus. O problema do pecado é que ele distorce o nosso amor, a nossa inclinação. A gente começa a amar coisas que a gente não devia amar. E o problema essencial é isso aqui, a gente começa a amar a si mesmo, o ego em primeiro lugar. Pois você ama o dinheiro,
Você ama os prazeres da sua carne, do seu desejo. E esse é um resumo dessas características desses homens aqui desse tempo. Paulo diz, olha, é assim que vai ser nos últimos tempos. É assim que você vê no jornal, é assim que você vê as notícias. Você vai assistir lá o jornal, leia esse texto e analise lá no texto, você vai ver mentira, corrupção, enganação, violência, crueldade, assassinato. Você vai encontrar isso aqui. Você vai assistir alguns outros programas, você vai ver a destruição da família, dos valores familiares, destruição do casamento, destruição da rebeldia contra o pai, contra a mãe, filhos rebeldes. Você vai ver essa radiografia aqui, esse diagnóstico aqui. Agora, antes de eu explicar aqui o texto e a mensagem, antes de tudo, a primeira coisa que a gente tem que pensar ao ler esse texto aqui, a primeira coisa, é o seguinte, porque a gente tem que aprender a ler a Bíblia, a gente só lê a Bíblia em nosso favor. A gente só lê a Bíblia em nosso favor, a gente só lê a Bíblia querendo uma promessa e uma bênção para a minha vida. A gente lê a Bíblia apenas para nos abençoar, mas a gente tem que aprender a ler a Bíblia contra nós, contra você. Você precisa ler a Bíblia contra você. Lê a palavra, porque a palavra, lá no final, a palavra nos corrige, nos repreende. Então, a tendência nossa é pegar uma palavra, uma pregação que vai ao encontro dos meus erros, dos meus pecados, vai ferir do meu estilo de vida, e você vai dizer, não quero saber disso aí. Essa tendência natural do ser humano. Então, a primeira coisa ao ler esse texto aqui, você tem que pensar assim, eu estou encaixado nesse tipo de pessoa? Essa é a primeira coisa. Porque a gente pensa, não, isso é para o outro, isso é para o outro. Meus filhos, eles se encaixam nessas características aqui? Eles se encaixam aqui egoístas, avarentos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, caluniadores, cruéis, inimigos do bem, mais amigos e amantes dos prazeres do que de Deus? Será que eu me encaixo nisso aqui? Aí você vai falar assim, não, eu não encaixo não, né? Eu não encaixo não. Aí você pergunta para o crente aí, larga o seu beach tênis, larga seu futebol, larga o seu churrasco de fim de semana e vem para a igreja orar. Larga lá a sua diversão para ensinar a palavra, para evangelizar, para testemunhar, para fazer um trabalho voluntário. Larga isso aí para ajudar o necessitado. Renuncia seu sábado à tarde, seu ciclismo do domingo de manhã para ensinar a Bíblia. Você renuncia esse negócio aí para a palavra de Deus. Não, aí não, né, pastor? Aí não, né, pastor? Então, você tem que ler a Bíblia contra você, porque a gente vive um tempo que todo mundo coloca o ego em primeiro lugar, o prazer em primeiro lugar, o prazer, a diversão, o hobby, o lazer, em primeiro lugar. Se sobrar tempo, eu deixo. Então, você precisa ler a palavra contra a gente mesmo. Será que eu estou encaixado nisso aqui? Será que os meus filhos, você já viu que todo pai e toda mãe, ele sempre fala assim, eu livro meus filhos, sempre assim, livra meus filhos das más companhias. Você já parou para pensar que seu filho pode ser a má companhia de alguém? Porque sempre os nossos são os melhores, são os perfeitos. Já parou para pensar nesse aspecto? Ler a palavra contra, será que eu estou encaixado nisso daqui? Será que eu sou mais egoísta, mais amante de mim mesmo, mais amante dos meus prazeres, mais avarento, mais amante do dinheiro que amante de Deus e do seu reino e do próximo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, sempre. Porque hoje, com a quantidade de igrejas que a gente tem, assim, é natural, assim, o pastor prega um negócio que vai contra o pecado. Largou a mulher, está adulterando, está pecando, está tendo caso, e o pastor prega contra, e o pastor ainda fala do inferno de vez em quando, e o cara fala assim, esse pastor está muito fora de moda, está muito careta, eu vou para outra igreja ali que só prega sucesso, prosperidade e coisa boa.
Será que a gente se encaixa nisso aqui? A primeira coisa que tem que perguntar. Os nossos filhos. Tem um autor, um teólogo, um filósofo, e o livro dele mudou muita coisa na minha compreensão. Chama James K. Smith. Ele é um teólogo, um filósofo, e ele faz uma análise das liturgias culturais. As liturgias culturais. Ele diz assim, a igreja fica focando no ensino, isso é maravilhoso, tem que ensinar a palavra, a gente vai ver que ensinar a palavra, mas o mundo foca no desejo. E aí ele faz uma análise brilhante do shopping center. Ele compara o shopping center com a igreja e com o culto. E ele diz que o shopping tem um ritual, tem um altar, tem uma catedral, tem uma capela, que ele apela para os desejos do consumo. E aí, ainda que a pessoa creia na Bíblia, em Jesus Cristo, mas o seu corpo, os seus desejos são atraídos para o consumo. Jovem, moço, adolescente, esse período aí que eu falei, 15 anos, crente, você missionário, você pastor, os pais crentes também. Só que aí você via a Deus, você via, aí os pais, não, meu filho, pode ser pastor, ainda mais presbiteriano, você vai ser pobre o resto da vida. Precisa ganhar dinheiro. Ensina uma coisa com a mente, com a doutrina, mas o desejo é outro. Onde é que está esse moço que era crente? Colega meu. Está no sincretismo religioso, está cheio da grana, mas hoje está servindo Baal, Astarote e outros deuses mais desse tempo. Desejo. Você lê o texto bíblico, tem que pensar. Será que eu estou encaixado aqui? E aí, nesses tempos furiosos, qual é a estratégia de Deus para lidar com isso? 3 verbos que o John Stott aponta aqui, 3 verbos que a gente tem que fazer aqui. Primeiro está no versículo 5, foge desses, foge. Primeira coisa, como é que a gente vai lidar esses tempos difíceis, essa geração perversa, amante de si mesmo, dos prazeres, como é que a gente foge? Foge dos falsos, foge do engano, foge da mentira, foge dessas coisas, Timóteo. Foge dessas pessoas. E o versículo fala que eles vão ter religião, eles têm aparência de piedade, eles têm culto. Eles vão e seduzem mulheres, e manipulam desejos carnais, e assim como Janes e Jambres, lá no deserto resistiu a Moisés, a liderança espiritual de Moisés, e a palavra de Moisés, a palavra de Deus na boca de Moisés, vão ter muitas religiões assim, muitos falsos mestres assim, pregadores assim, que são interessados apenas no ventre, no prazer, na riqueza, nas coisas dessa terra e desse mundo, homens corrompidos, réprobos. Esses homens aí levam outros, e ele foge desse negócio. Faz um tempo que eu fiz um propósito de nunca mais assistir esses pregadores da televisão. Melhor coisa que eu fiz na minha vida, foge. Fazia mal para mim, muito mal. Eu fugi disso, não assisto mais. Esses que só pregam riqueza, esses que mercadejam a palavra de Deus, que trocam, parei, nunca mais assisti, não assisto, é um propósito que eu fiz, porque a minha alma lavou, purificou, ficou mais leve, Deus vai tratar eles, Deus é que vai julgar, não sou eu, entrego na mão de Deus, não é problema meu, Deus vai tratar com eles, é Deus que lida com eles, entrego na mão. Agora, foge desse tipo de coisa, foge da religião que não transforma o seu caráter, foge da pregação que não te aproxima da santidade, foge do ensino que dá vazão para os seus instintos carnais, foge desse negócio que não te torna uma pessoa mais santa, uma pessoa mais amorosa, mais caridosa, mais generosa, mais piedosa. Foge desse tipo de coisa, foge dessa adulação
dessa paparicação, foge desse negócio, foge desse tipo de pregação, porque isso aí vai contra a transformação interior, porque o propósito de Deus na nossa vida é nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. O compromisso de Deus é com a santidade da sua vida, mais do que com a sua felicidade, porque quando você for santo, você vai saber o que é felicidade, mas quando você busca a felicidade do seu modo, você encontra a impiedade. Vamos trocar a bateria, que a minha bateria continua firme aqui. Foge. Foge disso, meu irmão. Foge disso, minha irmã. Foge disso que infla o seu ego, que infla os seus direitos. Foge desse negócio que faz você achar que você pode, que você merece. Foge disso. Foge disso, é sempre bom. É sempre bom, é por isso que a aprovação faz bem, é sempre bom a gente se privar, a gente disciplinar, a gente corrigir a nossa vida, a gente colocar a nossa vida no altar, consertar a nossa vida diante de Deus. Por isso que é sempre bom fazer isso. Então foge disso e ensina para o seu filho a fugir disso também. Você sabe que quando a igreja enfrentou a adversidade, a igreja permaneceu fiel. O que fez a igreja cair foi a prosperidade. A prosperidade. Quando eu estive lá na Coreia, os pastores coreanos falavam: o avivamento acabou aqui na Coreia, porque a igreja ficou rica, porque os avós precisavam jejuar, orar, não tinha dinheiro, não tinha nada. Hoje está todo mundo tem doutorado, tem carro, tem 2 carros. Lá na Coreia prosperou, o povo não jejua, não ora, não prega, não evangeliza, só quer comprar carro, casa, apartamento, não ajuda o necessitado, pobre. Foge dessa pregação focada no seu ego, no seu umbigo. Foge desse negócio que fica paparicando você, que não transforma você, não santifica. Foge disso. Segundo, versículo 10, foge dos falsos e segue os verdadeiros. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, Timóteo, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Paulo diz: Timóteo, segue o meu procedimento. Você me conhece, a minha vida é um livro aberto. A minha vida é um livro aberto. Olha aí, veja tudo e mais. Você conhece a minha longanimidade, amor, você conhece as minhas perseguições, os meus sofrimentos, como eu fui perseguido, como eu sofri, porque todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. No mundo que ama a mentira, a corrupção, o engano, a imoralidade sexual, no mundo que cultua mulheres sem roupa, cantores e celebridades sem conteúdo, sem caráter, num mundo de futilidades, vaidades, bestialidades, estupidez, nesse mundo que destrói a família, de filhos rebeldes, de pais que abandonam os seus filhos, e mães que nesse mundo. Quando você anda em retidão, honestidade, justiça, caráter, piedade, longanimidade, quando você é ético e correto, quando você anda na luz, a luz incomoda quem está nas trevas, a luz revela os que estão nas trevas, a luz mostra isso. Então, Timóteo, olhe para a gente e siga. Paulo diz: segue a minha vida, segue a minha vida. Irmãos, chega um pregador, você conhece a vida dele? Você sabe como é a vida dele na família? Você sabe como é a vida dele no casamento? Você sabe como ele é com os seus filhos? Você sabe como ele é nas finanças? Você conhece a vida, o procedimento, o caráter? Você conhece essa pessoa? Você ouve o que ele fala, mas a vida, Paulo diz: você sabe, Timóteo,
segue os verdadeiros, tem muita gente verdadeira. Lá no culto fúnebre do pastor Coelho, eu falei que assim não tinha ninguém aqui em Botucatu que tem uma desculpa para dar diante de Deus. Eu conheço um monte de, tem gente que ele gosta de seguir falso profeta, eu nunca vi. Ele gosta de novidade, gosta de show, gosta de balada gospel, gosta dos negócios assim diferentes, ele gosta desses negócios. E aí é cada pilantra, cada mentiroso, cada enganador. Muitos que fazem negócio do evangelho, que fazem barganha, que fazem troca, que querem ganhar dinheiro, muitos. E é o que eu quis dizer, um homem que andou com Deus aqui em santidade aqui na nossa cidade, não tinha nenhuma pirotecnia, não tinha nada, o que ele tinha era santidade e piedade. Então, se alguém me falar assim, a igreja me decepcionou, a igreja, pastor só tem ladrão, olha para o reverendo Coine. Então, um homem santo andou aqui na terra. E lá em Sodoma, se tiver 5, tiver 10, não vai ser destruído. Essas pessoas, eles seguram o mal de uma cidade. Eles reprimem a maldade de uma cidade. Eles retardam o juízo de Deus. Então é só olhar para essas pessoas, olhem para o testemunho de vida, olhem para a piedade, olhem para a vida aberta, tudo aberto, coração aberto, tudo aberto, nada escondido, nada, nem palavra, nem atitude, finanças, tudo, dá uma olhada, e semelhante, eles tiveram outros, essa cidade é abençoada por esses homens que aqui passaram. Existem outras cidades que são queimadas, espiritualmente falando, porque passaram falsos profetas, enganadores, mentirosos, e aí queimaram a terra, arrasou a terra, deu mau testemunho. Então você tem uma cidade, você tem homens santos, piedosos, verdadeiros, que sofrem pelo evangelho, porque quem quiser servir a Deus, quem quiser servir a obra de Deus verdadeiramente, coração puro, sofre. O sofrimento faz parte. Você sofre, porque você ama a Deus, a igreja de Deus, você sofre, quando vê pessoas desprezando a palavra, a igreja, negligenciando, crentes, apostatando da fé, crentes amando os prazeres desse mundo, deixando a palavra, você sofre, quando vê pessoas que foram educadas no evangelho, abandonarem, seguirem outros deuses, outros ídolos, seu coração sofre, e mais, vai sofrer, mas o sofrimento faz parte do ministério. Quando eu estava no começo do ministério, eu estava falando assim, eu não vou aguentar esse negócio de ser pastor. Eu ouvi uma palestra de um pastor, amigo meu, outro homem santo, ele falou assim, todos os profetas sofreram, Jesus sofreu, todos os apóstolos sofreram, como é que você quer ser pastor sem sofrer? Júlio, a marca do ministério é o sofrimento, cara. Sofrimento, tem que sofrer, tem que chorar, tem que gemer, pelos perdidos, pelo povo, pelas famílias, pela frieza espiritual, pela irreverência, pelo materialismo, pela sensualidade, pelas redes sociais dos crentes, tem que sofrer, sofre. Então, segue esses homens. Hoje tem aí as redes sociais, você segue, quem você segue lá na rede social? Quem você segue lá? Você tem homens santos. Ouça um sermão do Hernandes todo dia na sua vida vai mudar. Eu vou ouvir um sermão do Hernandes todo dia. Vou ouvir uma exposição bíblica do Augustus Nicodemos. Vou seguir esses, ouvir o pastor Jeremias, vou ouvir esses homens aí, 40 anos de ministério. 40 anos de ministério, dá uma olhada lá. O Hernandes está famoso, conhecido. Um dia eu liguei lá para ver ele vir pregar aqui. Ele pediu para a secretária, dá o telefone, ele falou comigo, pegou a agenda dele. Falou, pastor, eu vou aí tal dia, se eu tenho uma viagem, mas se eu chegar, eu vou ir com o maior prazer. Agora tem outros aí, que outro amigo meu foi convidado, 50 mil para ir aí.
Tem outros aí que o pessoal está seguindo, que bomba. 50 mil para vir pregar aqui. Eu não acredito até hoje, mas o Júnior, até o Júnior, foi o Júnior que convidou. Ele cobrou 50 mil, cara. Mas é impossível. É verdade. Então, quem você segue? Quem você aprende? Quem discipula você? Como é que ele vive? Como é que ele vive com os outros? Segue os verdadeiros. Segue os verdadeiros, tem muitos verdadeiros, tem muitos santos de Deus nessa terra, segue os verdadeiros. E por último, versículo 16, versículo 14, o terceiro verbo, foge, segue, versículo 14, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Abre aí em 2 Timóteo, volte 2 páginas, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. De quem Timóteo aprendeu desde a infância? De quem? Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia, lembrado das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, sem hipocrisia, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Aleluia. O pai de Timóteo era grego, provavelmente ele não era cristão. Quem ensinou as sagradas escrituras para Timóteo, e desde a tenra infância, a ideia é desde o ventre, desde quando nasceu. As mães em Israel, elas ensinavam os filhos até os 7 anos de idade, depois eles iam para a sinagoga, mas as mães ensinavam a palavra. E Paulo diz para Timóteo, permanece, Timóteo, naquilo que sua mãe te ensinou, que tua avó te ensinou, naquilo que elas ensinaram por palavras e por exemplo, permanece. Você aprendeu as sagradas letras, e essas sagradas letras te tornam sábio para a salvação, porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão. Timóteo aprendeu com a mãe e com a avó, e ele se tornou um pastor cheio do Espírito Santo, que vai suceder o apóstolo Paulo, pastoreando a cidade de Éfeso, vai ser o grande pastor. Esse jovem aqui, de quem Atos 16, todos davam um bom testemunho de Timóteo por causa da sua vida, mas com quem que ele aprendeu ali desde o ventre? A sua mãe lhe ensinou a palavra de Deus, você permanece naquilo. O texto que eu falei aqui, o artigo que eu falei lá, eles vão mostrar. 90% das conversões das pessoas que servem a Deus, de pastores, ministérios, evangelistas, pessoas, mais de 90%, elas aprenderam e se converteram até os 14 anos de idade. 90%. Essa é a fase, eles chamam de 4 a 14, é a faixa etária que você vai fundamentar, vai fortalecer, vai inculcar a palavra de Deus. Você vai colocar a palavra de Deus aquilo lá. A criança naturalmente ela crê, naturalmente ela confia. Naturalmente ela tem a transcendência exacerbada. São os adultos que tiram. Por isso Jesus falou, não impeço as crianças de virem a mim. Naturalmente elas vêm para Jesus. Quem impede é o pai e a mãe. É o pai e a mãe que atrapalha, que impede. Mas naturalmente ela já tem isso daí. Agora, quando a mãe ensina a palavra, ora, lê a palavra com o seu filho, inculca a palavra de acordo com Deuteronômio 6, aquilo entra lá dentro, forma o caráter, forma os valores, a palavra de Deus, as sagradas escrituras, que é inspirada por Deus aqui nessa palavra. Você quer que seu filho descubra as respostas para as grandes questões existenciais e filosóficas da vida? De onde eu vim? As grandes crises da existência, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? A resposta está aqui. Eu vim, fui criado porque Deus me amou, eu estou aqui para aprender a amar como Jesus amou, e eu vou viver eternamente no amor pleno, no novo céu e na nova terra. As respostas tudo está aqui. Você quer que o seu filho tenha discernimento moral, que ele saiba discernir o certo e o errado, a mentira da verdade? Você quer, onde é que ele vai encontrar isso? Na palavra de Deus.
os valores morais, a ética, o comportamento. Na palavra de Deus, você quer que o seu filho tenha valores humanos, que o seu filho saiba respeitar, seja generoso, seja bondoso, seja educado. Onde é que ele vai aprender isso? Na palavra de Deus. Você quer que o seu filho não seja uma pessoa bitolada, que ele tenha uma transcendência espiritual, que ele saiba transcender o material. Onde é que ele vai aprender isso? Na palavra de Deus. Você quer que o seu filho tenha uma sensibilidade estética, artística, que ele aprenda a contemplar o belo, o bonito, a poesia, o que é bonito e belo. Onde é que ele vai aprender a ser uma pessoa sensível, esteticamente falando, artisticamente falando? Onde é que ele vai aprender? Na palavra de Deus. Um pai, uma mãe que não educa o seu filho na palavra de Deus está pecando, está cometendo um crime, porque ele está lançando o filho dele para essa geração de furiosos, de cruéis, de violentos, de bandidos, de drogados, de assassinos, de traidores. E é o ambiente, leia esse livro, é o ambiente que forma, é o ambiente, é o abraço da tia, é o sorriso do pastor, é o cumprimento do irmão, é o cântico, é a oração, é isso que vai formar a criança. Você não vai formar a piedade do seu filho na sua casa, assistindo o culto na sua casa. Você está pecando. É no ambiente comunitário, é na igreja que a criança é formada, porque ela é formada no imaginário. O imaginário dela é formado aqui na igreja, no contato, no convívio, no relacionamento, no hino, no cântico, na pregação, na leitura, na aula, na presença do culto. É na igreja. Você quer que o seu filho cresça e desenvolva? É a igreja, é a palavra de Deus, é a escola do Espírito Santo, é a palavra de Deus. É aqui que o seu filho vai aprender a ser um homem, uma mulher decente, vai crescer, vai desenvolver, vai ser bênção para esse mundo, instrumento de Deus para transformar essa realidade, porque ele vai ter dentro dele a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Desde a tenra idade, desde o ventre, educa, ensina, coloca as sagradas letras, inculca. Os judeus faziam os meninos decorarem, hoje os muçulmanos fazem eles decorarem o Corão, eles decorar, colocar lá dentro, e aquilo vai trazer mudança e transformação. Deixa eu contar uma história aqui, pedir permissão da nossa irmã Edna. O Edmir foi o irmão nosso aqui que já faleceu, foi marido da Edna, Edmir Carvalho, professor universitário. O Edmir, sua mãe, crente, piedosa, mulher de Deus, o criou na igreja, na palavra de Deus. O Edmir se tornou um homem muito sábio, muito bom, mas ele não era um crente. Ele frequentava esporadicamente aqui o culto, ainda que sua família tenha sido trazida à igreja, mas ele mesmo não tinha ainda professado a sua fé. O Edmir descobriu um câncer. Ele lutou muito tempo com câncer aqui. Nós oramos por ele. Eu visitei no hospital, na casa, visitei no hospital lá em São Paulo que ele estava. E o Edmir ali resgatou aquela fé que a sua mãe lhe passou, que a igreja lhe ensinou. E nas horas difíceis que o Edmir estava enfrentando a morte, todos aqueles dias ele pedia: cante os hinos que a minha mãe cantava. Os hinos consolavam, os hinos o encorajavam, os hinos fortaleciam sua fé. A palavra de Deus cantada através dos hinos fazia isso. Eu lembro que ele veio aqui, já enfermo, e ele enfrentou a morte com muita fé, porque teve uma mãe piedosa que lhe ensinou as sagradas escrituras, e ensinou a cantar e adorar o nosso Deus. O Edmir está na glória hoje com Jesus, porque uma mãe piedosa ensinou para os seus filhos. A minha mãe, eu não fui criado na igreja evangélica, eu fui criado na igreja católica, na Gruta do Bom Jesus. A minha mãe não tinha muito entendimento da Bíblia, mas ela lia a Bíblia todo dia às 6 horas da tarde. E ela abria aquela bibliona grande e lia. Não entendia muita coisa, mas lia. Uma vez eu briguei com meu irmão, minha mãe pegou a bibliona, para estar de castigo, e botou a Bíblia na minha mão. Leia. E eu li a história de Sansão, nunca mais esqueci.
Eu segui a procissão com a minha mãe, cantando: também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada, somente tua graça me basta. Eu lembro do quadro da oração de Francisco de Assis que minha mãe tinha no quarto: fazei de mim um instrumento da vossa paz, onde houver ódio que eu leve amor, onde houver tristeza que eu leve alegria. Minha mãe depois abriu o entendimento, hoje é uma serva do Senhor com todo o entendimento da palavra de Deus, com todo o entendimento, mas a piedade, ainda que sem entendimento da minha mãe, as procissões que eu ia com ela, o discão do Padre Zezinho que cantava, aquilo marcou meu coração. Quando o Evangelho chegou com toda clareza, já caiu num coração preparado. Mães piedosas, mulheres de oração, mães espirituais, mães que oram, que ajoelham, que clamam, que leem a Bíblia, que pregam, que testemunham, que intercedem, mães espirituais. O que esse mundo precisa são de mães espirituais, são as mães que regem o mundo, são a guarda das fontes, que guarda a fonte, que forma o caráter, são mães. Moças, desenvolvam a piedade e a devoção, amem a palavra, decore a palavra, leia a palavra, faça com que o seu filho ame a Bíblia, guarde a Bíblia, memorize a palavra, cante a palavra de Deus. É essa palavra que transforma, é a palavra que muda, que santifica, que consola na hora da morte. É essa palavra. Ontem eu fui chamado lá no hospital, o homem estava morrendo, tirou os aparelhos, vai morrer. Saí de casa, o que eu vou falar para esse homem? Está na hora da morte, está acordado, o que eu vou falar para esse homem que pode consolar, trazer esperança? A esposa dele ali no lado da cama chorando. O que é que pode ajudar uma pessoa a enfrentar a morte? Palavra de Deus. Vem aqui, meu irmão. Eu falei todos os textos bíblicos que eu sei de cor para aquele irmão ali. Foi salmo em cima de salmo, e ele foi recebendo, foi orando. Você crê? Eu creio. Eu creio. Então, meu irmão, entregue-se, entregue o seu espírito, entregue-se, porque o sangue de Jesus perdoa os seus pecados. Confie nele como seu Salvador e seu Senhor, e você vai sair desse corpo doente e vai entrar na glória. Creia. E eu creio que ele creu, e mais um foi para o céu ontem. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus. De todas as armas da armadura que Paulo fala em Efésios, todas são defensivas. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, todas são defensivas. O crente só tem uma arma ofensiva, só tem uma arma de ataque, só tem uma arma que vence o diabo, que invade o inferno. Qual é a espada do Espírito? Que é a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Inculque essa palavra no seu filho. Mães, orem para os seus filhos, ensinem a palavra. Mães, junte com outra mãe, forme um grupo, uma dupla, um trio. Quando não estiver desanimada, formem grupos de mães em oração. Deus vai trazer um avivamento, uma restauração, uma libertação, proteger os nossos filhos do alcoolismo, da droga, da pornografia, dessa destruição moral que o mundo está, dessas ideologias nefastas, da destruição da família. Mães piedosas, que amam a Jesus e que vivem a palavra de Deus. O pai não ajudou, mas tinha uma avó e uma mãe que formou o grande pastor Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelas mães piedosas, intercessoras da nossa igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado por aquelas que se esforçam, se dedicam, se sacrificam para servir o Senhor, servir a igreja do Senhor. Porque ministram, que abençoam, que acolhem,
Obrigado, Senhor. Levanta um exército de mães intercessoras, piedosas, consagradas, cheias do Espírito Santo, que vão abençoar os seus filhos, que vão batalhar pelos seus filhos, que vão orar para que seus filhos sejam salvos em Jesus Cristo, que eles saiam dessa geração perversa e cruel, furiosa, violenta, desafeiçoada, perdida. Senhor, levanta mães que abençoam seus filhos todos os dias, que levem os seus filhos até o trono da graça e da glória. Renova as forças, Senhor, revigora o ânimo e ajuda-nos, ó Deus, as mães espirituais, filhos que não têm pais nem mães crentes, que hajam mães adotivas, mães espirituais, que vão inculcar a Tua palavra, a palavra que salva, a palavra que transforma, a palavra que santifica, a palavra que aperfeiçoa, a palavra de Deus, a palavra que é a bússola moral, a palavra que é a verdade, a palavra que se fez carne em Jesus Cristo. Senhor, tem misericórdia dos lares cristãos completamente secularizados, só coisas mundanas, só desejos mundanos, prazeres, programas, músicas. Tem misericórdia, Senhor, porque os falsos mestres têm entrado nas casas, têm destruído casamentos, têm gerado divórcios, brigas, contendas, rebeldia de filhos, filhas. Espírito Santo de Deus, vem encher os nossos filhos e filhas, desde o ventre materno. Vem, Senhor, e vem, Senhor, levantar uma igreja santa, comprometida com a verdade, fiel a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, abençoe cada família, cada lar, cada casa, que eu e a minha casa possamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Livra-nos dos deuses falsos, dos ídolos, da mentira, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém.